Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou estar usando esse fio, né, Raíssa, que ele é um fio toque de seda, né? Ele é muito bom esse fio, é um fio bem brilhoso, é super indicado, né, para trabalhos assim, que a pessoa quer para ficar com um toque, né, um toque mais fino, né. Ele tem um brilho bem legal mesmo, fica bem bonito. Vou estar usando a agulha 2,5, trabalhar com ele. Vou precisar também do isqueiro, uma fita métrica, a agulha para estar rematando, uma tesoura e a argola, tá? Então, aqui eu fiz mais ou menos uma ilustração, né, de como vai ficar nosso cropped. Aqui é essa argola. A nossa medida tem que começar daqui até nesta cava, tá? Então, se ela mede 23 na cava do braço da sua cliente ou sua, como que calcula, como que mede a cava do braço? A cava do braço, a pessoa mede do ombro, da altura do ombro, até embaixo no braço, né? Assim, a cava do braço, tá? Então, a gente mede, essa aqui é a parte da cava do braço. Então, se sua cliente mede 23, a altura do ombro até aqui debaixo do braço, 23, você não vai colocar 23. Você vai colocar mais ou menos uns 14 a 15 centímetros, que é para não ficar muito decotado, esse decote aqui. Por quê? Porque já tem argola, né? Então, essa argola é preciso ficar próximo ao pescoço, não no pescoço, porque quando fica no pescoço, fica sufocando, né? Fica incomodando. E aí, o que a gente vai fazer também? Nós vamos precisar desta medida, né? E a medida da circunferência do busto da sua cliente, tá? Ou seu. Como eu vou fazer esse cropped aberto para tá fechando atrás, para tá, o ajuste vai ser atrás, fiozinho vai estar inserido aqui nessa argola, né? E aí vai estar entrançado lá atrás, o ajuste vai ser atrás. Eu vou fazer ele, quando chegar na minha medida aqui dessa cava, eu irei dar as informações aqui necessárias, né, para que a gente possa estar fazendo de ida e volta, ida e volta, ida e volta. Se você for fazer uma peça circular, a gente vai dar a indicação também, tá bom? Então, vamos lá, na medida que o vídeo for, no decorrer do vídeo, a gente vai estar fazendo o passo a passo de como está continuando essa peça, né, de outra forma, além de ser assim aberta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, o que a gente vai fazer? Deixar um pedaço, né? Isso que eu tô falando de 1,5 metro a 1,5 metro, que é para ter uma boa sobra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início. Vou fazer o nosso primeiro nozinho aqui, inicial. E vou dar início aqui. Insiro a agulha dentro da argola. E aqui, a gente já pega aqui esse fio pra já tá arrematando, tá? E vamos estar fazendo pontos baixos aqui dentro desta argola. Nós iremos fazer 12 pontos baixos, tá? 12 pontos baixos. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, aí vou fazer o segundo ponto baixo. Perceba que eu já tô arrematando este fio aqui. E a gente vai fazer um pouquinho apertadinho, né, para que não fique correndo muito. 12 pontos baixos. Completamos, fizemos aqui 12 pontos baixos. Vira o trabalho, né, vira a argola.
E aqui dentro desses pontos baixos, nós vamos começar a trabalhar. Fazer primeiro uma, duas, três correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto. E vou deixar um, dois, e no terceiro, no quarto, desculpa, nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui. Sem correntinha de separação, a gente vai fazer 1, 2, 3 e na quarta nós vamos fazer novamente um leque de 3 pontos altos, né? 2 correntinhas, 3 pontos altos. 3 pontos altos. E aqui, sem correntinha de separação, a gente trabalha no nosso primeiro ponto baixo, lá que nós fizemos, né? Nós vamos fazer um ponto alto, tá? Ficando dessa forma. Viramos o trabalho e vamos fazer 3 correntinhas, 2, 3. E aqui, bem no nosso primeiro ponto alto, né? De base aqui do nosso do nosso leque, nós vamos fazer um ponto em relevo. O ponto em relevo é, inserimos um ponto alto em relevo, inserimos a agulha de baixo para cima, bem no nosso primeiro ponto alto, e puxamos o fio da agulha e vamos fazer um ponto alto. Então, esse ponto alto fica em relevo. Dentro aqui do nosso bloquinho, nós vamos fazer novamente outro bloquinho. Então, aqui, fizemos essa nossa segunda fileira. Né, sem acréscimo, diferença que nós fizemos o ponto em relevo. Vamos virar o trabalho e a partir daqui a gente vai começar a crescer. 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e dentro, em cima, aliás, do nosso ponto de relevo que nós fizemos o ponto em relevo deste lado. Este lado aqui, que fica os pontos em relevo, será o lado direito, né? E a gente vai estar crescendo sempre do lado esquerdo, do lado avesso, tá? Da peça. Então, vamos em cima do nosso ponto em relevo, nós vamos fazer o nosso bloquinho de aumento. Aqui, nosso bloquinho sempre será 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Sempre o nosso bloquinho é esse. Fizemos um, e dentro desse bloquinho aqui da fileira de baixo, a gente vai fazer um ponto baixo, aqui. Novamente, sem correntinha, enrolamos o fio na agulha, e em cima desses 2 pontos altos aqui em relevo, nós iremos fazer o nosso bloquinho, tá? No primeiro ponto alto em relevo, nós vamos fazer 3 pontos altos, aí vamos fazer 2 correntinhas, e no segundo ponto alto aqui em relevo, nós iremos fazer o outro lado do leque, tá? Completar o leque. Então, fica a metade em cima de um ponto em relevo e a outra metade em cima do outro. Vou fazer aqui sem correntinha de separação, vou fazer um ponto baixo dentro do lequezinho. E aqui, dentro desse nosso último ponto em relevo que fizemos, vamos fazer o nosso bloquinho, né? O nosso terceiro bloquinho, ou seja, aumentou um bloquinho na nossa terceira fileira, nós aumentamos um bloquinho, tá? Então, o trabalho vai ser sempre assim. Do lado que vamos fazer o ponto alto em relevo, nós não aumentamos bloquinhos,
E do outro lado, a gente faz o bloquinho em cima dos pontos altos em relevo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Fizemos o nosso aumento. Vamos virar, né, o nosso trabalho. E vou fazer 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. E aqui, a gente vai fazer os nossos pontos altos em relevo, né? Pra ficar assim. E não vai ter aumento de bloquinhos. Então, no nosso primeiro ponto alto aqui desse bloquinho que fizemos na carreira anterior, na carreira de baixo, a gente vai pegar ele, colocar a agulha de dentro pra fora e puxar o fio do novelo e vamos fazer o nosso ponto em relevo. Dentro do nosso bloquinho, nós vamos fazer outro bloquinho, tá? Aqui não tem aumentos de bloquinhos, é bloquinho dentro de bloquinhos. E sempre no último ponto alto do bloquinho, aqui desse outro lado, nós vamos fazer o nosso ponto em relevo, né? Sem correntinha de separação, dentro do nosso primeiro ponto alto aqui já do nosso segundo bloquinho, nós vamos fazer o nosso ponto em relevo. Fica 2 pontos em relevo, um próximo do outro. Sem correntinha de separação, a gente já vai para dentro do bloquinho aqui e faz outro bloquinho. Espero que todos estejam entendendo. 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Aqui. Vamos fazer no último ponto alto aqui do nosso bloquinho, vamos fazer um ponto em relevo. E dentro aqui já do nosso terceiro bloquinho da carreira de baixo, nós vamos fazer, aqui no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto em relevo dentro do bloquinho. Vai ser... Então, agora vai ser somente dessa forma até chegar a nossa medida, né, desejada. Eu vou fazer uma medida da minha cliente, né, que ela tem a cava de 23 centímetros. Eu vou fazer, deixa eu terminar aqui para estar explicando. Então, aqui, nós vamos, né, fazer essa medição assim. Começar daqui, da altura, né, da altura da argola. Vamos fazer, vou fazer até 14 centímetros, tá? Lembrando que minha cliente tem 23 de cava. Então, vou fazer 14 centímetros. Esse top aqui, ele veste o tamanho M, tá bom? Minha cliente tem 23 centímetros de cava e tem 94 de busto, tá? Então, 23 centímetros de cava e eu vou fazer somente 14. 14 centímetros, ele vai abrindo, né? Ele vai abrindo e vai chegar mais ou menos a 20 centímetros, 22 centímetros, tá? 22 centímetros. E o restante a gente vai estar crescendo. Então, eu vou fazer na minha medida e vocês façam aí na medida que vocês querem pra ficar a cava, tá bom? Quando chegar aos 14 centímetros, eu volto. Então, chegando aqui nessa medida, né, a gente tá com... Nós fizemos 1, 2... Olha... 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fileiras, né? Nós fizemos 10 fileiras. E a medida aqui, ó, está com 13 centímetros, tá? Aqui com 13 centímetros. Aqui tá com 12. Tem 10 fileiras, né? Porém, tem que voltar aqui para tá dando uma outra explicação. Esse lado aqui é o nosso lado da costa. Nosso lado, aliás, lado do avesso, né? Nosso lado direito é esse aqui, que é o lado dos relevos, né? Que fica os pontos em relevos. Aqui, dá de perceber.
Então, eu terminei de fazer esse lado aqui, que tá em relevo, tá? E uma coisa bem importante é que nós temos que começar a crescer nessa lateral aqui, tipo desenho, tipo esse desenho, tá? A gente tem que começar a crescer na fileira que estamos aumentando, na fileira de aumento. Ou seja, na explicação anterior, a gente disse que o lado direito, que é o lado que fica os pontos em relevo, eles não têm aumentos, né? Ele é a mesma quantidade. Só a diferença da de baixo é que a gente coloca os pontos em relevo. Aí vamos fazer o aumento na outra, né? Então, para que a gente comece a aumentar aqui nas laterais, ela precisa estar na fileira de crescimento, né? Ou seja, nessa próxima fileira. Eu fiz a fileira que tem os pontos em relevo. Aqui a gente vai estar fazendo a nossa fileira de aumento, tá? O aumento vai ser sempre em cima dos pontos em relevo, não é isso que a gente explicou? Virou o trabalho e vou fazer assim. 1, 2, 3. Aqui, o nosso ponto em relevo, a gente faz o nosso aumento, tá? Então, vou fazer assim, até lá no final. Nós já estamos aqui com 13 centímetros, já tá na próxima já completa os 14 centímetros que eu preciso. Então, na próxima, eu já vou precisar que ele aumente pra cá, né? Em vez de aumentar para baixo, né? Em vez de aumentar aqui, eu já faço o aumento para que não cresça mais esse cropped, e sim ele só enlargueça aqui, que é para ficar a medida do busto da pessoa, né? Aqui a cava já está boa de tamanho, tá bom? Então, quando a gente fazer aqui, vocês vão entender. Quando chegar bem aqui no último bloquinho, eu vou voltar, tá? Então, aqui chegando já no nosso último bloquinho aqui de aumento, tá? Se a gente for conferir, tá os 14 centímetros certinho. E, porém, a gente precisa que esteja nesta fileirinha de aumentos, né? Ou seja, na fileirinha do lado esquerdo. Esse aqui é o lado direito, o lado que fica os pontos em relevo. Esse aqui é o do lado esquerdo, o lado de aumento. Então, aqui a gente vai fazer o nosso aumento lateral, tá? Então, chegamos aqui no último, né? No último bloquinho. Vou fazer agora esse ponto alto, tá? E bem aqui a gente vai fazer a quantidade de correntinha que equivale o contorno do busto da sua cliente, né? Porém, como eu quero deixar aberto atrás, né? Vai ser assim, aberto atrás, eu não posso fazer a medida exata. Eu tenho que deixar o desconto. Se o busto da minha cliente for 90, eu vou fazer 70, tá? Vou deixar 20 centímetros, que é para o cordão que sobe aqui, que amarra aqui, ele fazer o contorno atrás, né? Ficar cruzadinho atrás. Então, o busto da minha cliente é 94, eu vou deixar 20 centímetros de sobra. Então, aqui, a medida da minha cliente é 94. Eu vou fazer somente 60 centímetros, tá? É 94, eu vou fazer somente 66 centímetros. Vou deixar 20 centímetros. E esses 66 centímetros eu vou dividir 33 desse lado e tem 33 desse outro, tá bom?
Então, fica 33 desse lado. Vou fazer a correntinha aqui, equivalente a 33 centímetros, né? Ó, 30 centímetros, tá? Vou fazer 30 centímetros, porque sempre tem um desconto. 30 centímetros de correntinhas, tá? 30 centímetros aqui de correntinhas. Vou estar fazendo aqui correntinhas, correntinhas, correntinhas. Cheguei aos meus 30 centímetros desse lado, tá? E quando vou fazer aqui, trabalhar nesta correntinha, se eu fosse fazer esse cropped fechado, eu iria fazer as correntinhas, chegando aqui, emendaria, e aí a gente ia voltar a trabalhar, né? Porém, eu quero fazer esse cropped aberto, tá? Aberto com fechamento nas costas. Então, vou fazer dessa forma. Vou estar trabalhando agora sobre essas correntinhas. Vou estar fazendo leques, né? Igual aqui a gente fez, tá? Aqui. Vamos fazer. Então, vou estar voltando 1, 2, 3, que é o nosso primeiro ponto alto, que ele precisa ter. Deixo uma e faço na próxima, a gente vai fazer o nosso primeiro leque, né? O nosso leque é sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Sem correntinha de separação, a gente vai fazer, 1, 2, 3, na quarta, a gente faz novamente o nosso leque. E vai ser somente desse jeito, tá? Lembrando que a gente vai tá trabalhando agora essa fileirazinha bem aqui, tá bom? Então, né, aqui analisando, a gente tem que estar do lado do relevo para começar a fazer essa lateral, né? Aqui, para eu completar o tamanho da minha cava, eu preciso ter mais uma carreira. Porém, vou aumentar aqui, aí vai aumentar mais um pouco aqui embaixo, né? Vai ficar a medida que eu quero. Então, quando tiver na medida que você quer, ou aproximadamente, como a minha, tá aproximadamente, não tá exata, né? Eu quero 14 centímetros, né? Porém, aqui com essas 10 fileiras tem 13. Quando eu fizer na lateral, que eu for voltar, já vai completar os 14. Então, vamos fazer a largura quando tiver. Então, vamos fazer aqui a frente, né? Quando tiver do lado, a gente vai fazer nossos cordões de correntinha. Como foi passado, o busto da minha cliente é 94. Então, eu vou fazer 66, né? Aqui de largura do meu cropped. Porém, eu quero que esse cropped fique com a abertura atrás, né? Que é para o ajuste aqui da correntinha. Eu vou deixar 20 centímetros, tá? E eu vou dividir esses 66 centímetros, 33 de um lado e 33 do outro, tá? Vou fazer, na verdade, vou fazer 30 centímetros. Vou fazer 60 centímetros dividido por 2. Porque como o ajuste da correntinha, nas cordinhas, né? Já vai ficar adequado dessa forma. Porém, se você for fazer o cropped fechado, sem a abertura na parte da costa, eu aconselho que você deixe uma diferença de
mais ou menos 10 centímetros. Tipo, se sua cliente tiver 94, né, centímetros, então você faz 70 centímetros, tá? E aí você fecha, porque não vai ter o ajuste, né, lateral. Ou lateral não, na costa. Aí, então, aconselho que você deixe uma sobra, dê um desconto menor, né? Que vou dar a orientação como que seria feito essa peça com ela feita circular, né? Sem a lateral, sem a costa aberta. Se você for fazer ela circular, você faz a quantidade adequada das correntinhas, pega a sua peça, vire aqui, ó, vira o lado do avesso, aqui, ó, fica o direito, né? Você vira a sua peça e você emenda bem aqui com ponto baixíssimo, tá? Com ponto baixíssimo. E aqui, você já pode começar a sua carreira circular, tá? Você pode continuar aqui, ó. Tá do lado direito, né? O lado dos pontos em relevo. Aí aqui, você já vai ter que fazer, vamos caminhar. Ó, você tava trabalhando em cima do ponto alto da lateral, então você vai caminhar com ponto baixíssimo para o ponto, né, relevo, o próximo ponto relevo. Aqui você vai trabalhar 3 correntinhas e fazer um bloquinho, né? Faça um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou só dar início aqui nessa carreira, que é como seria, né, se eu fosse fazer esse cropped, ele fechado. Aí aqui, ponto baixo, e aqui em cima, novamente, do ponto relevo, a gente acrescenta, né, mais um bloquinho. Então, eu iria trabalhar dessa forma, assim, até aqui na correntinha, e na correntinha, iria trabalhar os bloquinhos, intercalando 1, 2, 3 no quarto, fazeria um bloquinho, 1, 2, 3 no quarto, fazia um bloquinho, e assim até chegar aqui, aonde deu início, e fazer a emenda, e trabalhar, e fazer o trabalho circular. Porém, né, eu quero este meu cropped aberto, né, para que eu feche atrás. Então, vou trabalhar aqui 30 centímetros de correntinhas. Então, vamos lá, aqui. Vou fazer 30 centímetros de correntinha, ó. Passei aqui dos 30, né? 30 centímetros de correntinha, tá? E aqui, que as correntinhas, ela, com a medida que a gente for colocando os bloquinhos, ela estica, ó, 30 centímetros de correntinha, tá bom? E aqui dentro dessas correntinhas, nós iremos fazer nossos bloquinhos. Que é sempre da mesma forma. Então, aqui eu vou estar voltando 1, 2, 3, 4, nas 5 correntinhas. Na 5ª correntinha, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro bloquinho. Fazemos aqui nosso primeiro bloquinho. 1, 2, é nosso terceiro ponto alto. E aqui a gente vai conferir 1, 2, 3, e na 4ª correntinha, prestar bem atenção também para que a correntinha não fique torcida, né? Sempre fazendo do lado direito da correntinha. Aí, vamos contar 1, 2, 3, na 4ª a gente faz os nossos bloquinhos. E assim a gente vai trabalhar em todo o cordão de correntinha, tá?
Eu volto quando estiver chegando bem aqui na emenda. Só outro detalhe bem importante é que a correntinha, né, nós precisamos trabalhar nessa fileira que é de frente. Aqui, ó, a explicação. O lado direito, né, é esse. Então, vamos fazer, chegando na medida que nós queremos, a gente faz, precisa que ele esteja do lado direito, do lado aqui dos pontos em relevo, tá? Fez a carreira todinha do ponto em relevo, cresceu a correntinha e na volta nós iremos trabalhar em cima da correntinha. Então, aqui nós já trabalhamos, né, em toda a correntinha, né, em toda a correntinha aqui. Ela vai ficar assim um pouco trucidinha, né? A gente pensa que fica muito embabadado, mas não fica, né? Trabalhando, deixando 3 correntinhas e na quarta a gente faz um lequezinho. Eu trabalhei esse cordão todinho, faço um leque, aí deixo 3 correntinhas, na quarta eu faço o outro leque. Então, fiz isso, né, por todo o cordão. Vocês lembram que quando nós crescemos o cordão, ela estava do lado direito. Então, fizemos o cordão de correntinha, viramos a peça e voltamos, né, fazendo os leques. Então, a nossa peça ficou do lado do avesso, né, porque a gente fez a correntinha do lado direito. Voltando, nossa peça já está do lado esquerdo, que é o lado que faz os pontos em relevo, tá? Então, a gente vai fazer aqui nosso último leque nas correntinhas, no cordão de correntinhas. Fizemos. E aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto, que dá certinho em cima desse ponto. Em cima desse ponto, seria pra gente trabalhar o primeiro bloquinho aqui em cima desse ponto e o segundo em cima do ponto em relevo, né? Mas a gente vai trabalhar, pula esse ponto e faz em cima somente do ponto em relevo, tá? Não é necessário fazer nos 2 pontos de base, faça somente no ponto em relevo. Faça o nosso primeiro bloquinho já emendando na peça. Aqui, ó, já emendou nossa correntinha aqui, já começou, tá? Ficando assim. Agora, dentro do leque, um ponto baixo e em cima dos nossos pontos em relevo, né, o nosso bloquinho. Em cima do outro ponto em relevo, a outra parte do bloquinho. E essa parte aqui é só a repetição, né? Nós fizemos toda a peça desse jeito. Eu vou estar fazendo até chegar do outro lado. Chegando, né, aqui do outro lado, nós vamos já partir aqui pro último bloquinho, tá? Vou fazer aqui só essa primeira parte aqui desse bloquinho, 1, 2 correntinhas, né? E o que a gente vai ser preciso fazer desse lado. Lembra do pedaço de fio que eu pedi para que vocês deixem? Nós iremos usá-lo. Nós vamos fazer bem aqui, ó, onde cresceu a correntinha desse lado, nós vamos ter que crescer a nossa correntinha desse lado aqui também, para que a gente esteja trabalhando essa carreira em cima da correntinha, sabe, do outro lado, como nós tínhamos feito antes. Vou pegar aqui meu pedaço. Então, vamos lá, né? Pegar o fio que nós deixamos, deixa um pouco aqui, esse aqui que nós estamos trabalhando, e a gente pega aquele pedaço de fio, né, que nós deixamos. Vou estar inserindo bem aqui, ó, nessa carreira de baixo, nessa terceira correntinha aqui
dessas 3 correntinhas que a gente faz, né? Pra servir como ponto alto, a gente insere a agulha e puxa. Eu particularmente faço assim, tem pessoas que preferem fazer enrolando o fio, né? Primeiro um nó, mas eu não gosto. Eu fiz aqui no início, mas eu não gosto muito. Então, vamos aqui. Aí eu já pego, e essa ponta eu já pego e já arremato, né? Já vou arrematando. E aqui, desse lado, ó, sempre deixando essa pontinha aqui, né? Dentro, ó, uma hora eu passo por baixo, outra hora eu passo por cima. E aí vai, a trançazinha fica assim, né? Porque o fio tá dentro, mas depois a gente vai trabalhando dentro dela. Então, aqui desse lado, nós vamos também fazer 30 centímetros, né? De correntinhas. 30 centímetros de correntinhas. Né? Aqui nessa lateral, vai ter que ter a mesma quantidade de leques dessa outra lateral. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui uma quantidade de correntinhas até chegar 30 centímetros, que é a quantidade desse aqui. Então, aqui, né, fiz aqui a quantidade. E agora, a gente vai estar trabalhando em cima desse cordão de correntinha que nós fizemos. Aqui, fiz essa primeira parte, né, do leque, ó. Trabalhei o meu último leque em cima do ponto relevo, né, igual aqui. E aqui, né, esse último ponto, a gente esquece ele e já vai trabalhar direto nas correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3 e nessa quarta nós vamos estar fazendo o nosso leque. Então, a gente vai trabalhar nesse cordão de correntinha desse lado, igualmente nós trabalhamos do outro lado. É importante, né, claro, que tenha a mesma quantidade, né, de leques desse lado, que desse lado aqui seja igual. Outra coisa também é que o último ponto, nós sempre finalizamos com o ponto alto aqui, ó. Foi feito um ponto alto, foi as 3 correntinhas e foi feito o leque. Aqui também nós temos que finalizar com ponto alto. Então, vou trabalhar nas minhas correntinhas aqui e volto. Então, aqui chegamos do outro lado. Fizemos 16 bloquinhos do lado, 16 bloquinhos do outro, né? Pra ficar igual. Aí, agora a gente vai fazer um ponto alto. Precisa a gente 1, 2, 3, aqui um ponto alto, tá? Igual aqui, né? Aqui nós deixamos, desculpa, um de espaço somente. Então, a gente não vamos fazer aqui na terceira, a gente vai deixar somente um de espaço. E aqui, né, chegamos no final. Desculpa, gente. Olha, outra coisa. Não se preocupem, né, se a peça ficar assim, um pouco enroladinha, mas não se preocupe que à medida que a gente for crescendo a peça, ela vai esticando, tá? Agora, nessa primeira fileirinha, parece assim que tá meio embabadado, mas não fica. Então, agora a gente vai voltar nessa carreira. A gente vai fazer... aqui eu vou virar o trabalho, né? Já tá trabalhando aqui de ida e volta, tá bom? E aqui a gente vai fazer 1, 2, 3. Nós vamos sempre terminar com esse ponto alto no final, tá? Então, a gente sabe que agora nós vamos trabalhar o lado, né, direito, que nós vamos fazer os nossos pontos relevo.
nosso ponto relevo, nós vamos trabalhar primeiro. Esse aqui, né, no final, nós não vamos fazer o nosso ponto relevo. Por quê? Porque nós não vamos aumentar mais leques. Nós vamos fazer essa mesma quantidade de leques até no comprimento do cropped, né? Então, aqui nós não vamos aumentar. Aqui nós já vamos passar, nós já vamos fazer o nosso ponto aqui, final. Vou trabalhar o ponto em relevo. Desculpa, não é que nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer o leque em cima dele. Tá? Desculpa, gente. Nós não vamos fazer o leque em cima dele, nós vamos fazer ele, mas na outra fileira que é de acréscimo, a gente não faz, né? Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui a gente vai estar fazendo o nosso ponto relevo. Nossa, pegou aqui. Né? É igual a gente estava fazendo antes. Nossa, que me atrapalhei. O nosso ponto relevo, um ponto alto, sem correntinha. No primeiro ponto aqui, a gente faz o relevo. Então, a gente vai trabalhar, né, sempre assim. Dentro do leque, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui, o nosso relevo. E na próxima carreira, nós vamos estar trabalhando em cima dos pontos em relevo. Menos nesse aqui, que a gente tem que, essa lateral aqui, ela tem que ir reta, né? E não tem que aumentar. Mesma quantidade de bloquinhos, nessa primeira fileira, vai até o comprimento final do cropped, tá bom? Então, vou continuar aqui em toda a largura. Chegando bem aqui, eu volto com vocês. Então, aqui a gente, ó, eu fiz, né, toda aqui a peça, o relevo, né, olha, esse fio é muito liso, desmanchou. Aqui um ponto baixo, e eu já tô chegando aqui na peça, e vamos fazer, né, a mesma coisa, somente ponto relevo, aqui sem acréscimo, aqui é igual a gente estava fazendo, tá bom? Então, vou fazer essa fileira todinha até chegar aqui. Então, chegando aqui, né, na nossa final do cordão de correntinha, a gente vira o trabalho, as 3 correntinhas para subir, né? 3, nós vamos ter que terminar igual nós começamos lá. Aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto relevo. E dentro, né, do nosso primeiro bloquinho, nós não vamos fazer outro bloquinho, nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá? Então, a gente vai intercalar, porque nós não queremos que cresça, né? Então, a gente ponto alto, e o nosso primeiro ponto relevo. Nesse nosso primeiro bloquinho, nós não vamos fazer bloquinho, a gente só faz o ponto baixo. Enrolamos o fio na agulha, e aqui a gente vai fazer o nosso ponto relevo. Ponto relevo. E dentro desse bloquinho, aqui, nós vamos fazer outro bloquinho. 2, 3.
aqui que nós estamos fazendo é a nossa carreira de frente, né? Aqui fica do lado direito. Então, essa é igual a outra, né? A única diferença é no final e no início, tá? Porque a gente vai intercalar para que não cresça, não aumente os bloquinhos. Tem que ser a mesma quantidade de bloquinhos, tá certo? Agora, aqui é somente repetição, a gente vai estar fazendo até o comprimento do nosso cropped, que é como eu falei, não tem medo que não fique que não vai ficar embabadado, tá? A princípio a gente pode até pensar que vai ficar embabadado, mas ele não vai ficar embabadado. Então vamos lá, vamos fazer desta forma até o final lá, tá? Olha, vai ficando assim. A gente vai trabalhar, quando chegar aqui a gente faz igual a gente estava fazendo, né? Um ponto relevo, aí o nosso ponto dentro do bloquinho, e assim a gente vai, tá bom? Até chegar aqui. Olha aí, aqui nós trabalhando em cima dessa nossa correntinha. A gente pode ver que fica bem, né? Bem, tipo um babado mesmo. Mas assim, não se preocupe, tá bom? E aqui nessa parte aqui do comprimento, a gente vai estar continuando fazendo igual. Tá? À medida que ele for crescendo, esse babado vai tomando forma, né? E só lembrando aqui, peço que vocês, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, do nosso vídeo, curtam o nosso vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa estar sendo mais vista por mais pessoas, para que o YouTube esteja repassando o nosso conteúdo, né, para mais pessoas, para que dê uma força no nosso canal. Nosso canal é um canal pequeno, que ainda está começando agora, tá bom? E eu amo fazer crochê e acredito que tem muitas e muitas pessoas, assim como eu, que gostam de fazer crochê, que tem um sonho de viver do crochê. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, você aí clica, tá? E você se inscreva no nosso canal. Tá bom, meus amores? Eu vou fazer aqui, né? Como falei pra vocês. Vou fazer um comprimento bacana até aqui ficar pegando forma, igual aqui. Aí eu volto com vocês quando tiver já um comprimento bacana, tá bom? Acredito que já deu para passar já todas as dicas, né, para estar fazendo o comprimento dele. Voltando, né, com o nosso cropped já uma boa parte feita, tá? Aqui um pouco. Olha, que a gente tá já com uma boa parte já do cropped, né, feito, tá bom? Vejam que o babadado realmente acabou, o babado, né? E essa parte aqui é a parte do nosso lado direito. Aqui é dentro, né, do nosso top. Vai ser dessa forma.
E aqui eu tô só crescendo, tá? Formando aquela... De acordo com a dica que a gente estava dando, eu vou fazer uma medida aqui medindo da argola até o comprimento, né? O comprimento que a gente quer, que a sua cliente queira. Eu vou fazer aqui, tá em 20 centímetros, eu vou fazer mais, talvez uns 10 centímetros, 10 a 8 centímetros, tá? E depois vai ser só os acabamentos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Essa é a nossa peça já pronta, né? E até o próximo vídeo.